Como gestor comercial, gostaria de promover um vendedor a supervisor. Como proceder? Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Isso é comum, bastante comum. A carreira de vendas, geralmente, ela nasce como vendedor ou até mesmo antes como um analista, um assistente, um estagiário, vai crescendo e passa um bom período como vendedor e depois os melhores vendedores às vezes recebem convites para entrarem na gestão, como supervisor, coordenador, depois gerente regional, gerente nacional e assim vai subindo até eventualmente chegar num cargo de diretor. Mas como proceder para fazer essa transição, que é a mais grave de todas, né? É a transição do vendedor para um supervisor, que seria um cargo na sequência ali da carreira. Primeiro, você tem que conversar com o seu vendedor. Veja os interesses deles e as intenções e desejos. Em muitas empresas, um bom vendedor, que é o que vai receber o convite, porque você não vai dar um convite para um mau vendedor, né? Você vai dar um convite para um bom vendedor, para ele ser um supervisor. Em muitas empresas, este bom vendedor vai ganhar mais do que o supervisor, do que o coordenador, às vezes do gerente, ou até em alguns casos muito extremos, até mais do que um diretor. Um bom vendedor com um bom plano de recompensa, remuneração, comissões, ele pode fazer uma verdadeira fortuna por mês. E essa fortuna não é alcançada na gestão de supervisor, coordenador, gerente e direção, não é alcançada mesmo somando todos os bônus. Isso é comum de acontecer, tá? Então, você tem que conversar com esse vendedor e descobrir os interesses e desejos. Se ele realmente, após essa conversa, tu sentir que ele levantou a mão, tu vai para a segunda fase da conversa e diz para ele que é um caminho um pouco sem volta. Por quê? Porque ele vai abrir mão de uma região e você vai botar um outro vendedor lá. Talvez ele vai ter que treinar esse vendedor, apresentar na região antes de assumir. Vai ser o seu primeiro trabalho de supervisor, vai ser inclusive botar um no lugar dele, treinar, capacitar e apresentar para todo mundo. É um caminho sem volta, porque se ele for para supervisor e não der certo na supervisão, ele não pode mais voltar para aquela área. Vira uma bagunça. E talvez eu não tenha outra área para realocar ele. Então ele precisa saber que é um caminho sem volta, mesmo que no futuro tu possa dar um jeito e não ser. Mas nesta hora é bom que ele entenda que ele vai fazer a travessia, queimar a ponte e os navios, queima tudo junto, não tem como voltar mais. Se ele mesmo assim disser sim, né, tu teve a conversa, intenção e desejo para aquela direção de ser um supervisor, ele sabe que é um caminho sem volta, ele diz sim ainda, aí é a hora de tu mapear os dois cargos, mapeia as competências dos dois cargos, o vendedor tu já tem bem claro, porque ele era vendedor, e tu mapeia as competências do cargo que ele vai estar, pega as fichas, as descrições do cargo, e você compara essas atividades e mostra para ele como vai ser diferente, porque ele não pode ir para supervisor e continuar sendo vendedor, ele vai ter que abandonar essa profissão de vendedor para ser um supervisor. Quando tu fizer isso, essas ligações, elas vão existir sempre um gap, sempre um espaço a ser preenchido. Aí você faz um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual. Um PDI é como que eu vou fazer essa transição deste vendedor para este cargo de supervisão. Quando tiver esse plano e ele aceitar esse plano e estiver já andando nesse plano, tu sempre vai fazer o quê? Tu vai sempre apoiar ele, tu vai ajudar esse vendedor a ser o supervisor que tu sempre sonhou em ter no time. Tu não vai deixar ele para ele se dar mal e aprender com os erros, não, tu vai tentar acelerar essa curva de aprendizado dele, dando muita munição, fazendo com que ele ande com os melhores supervisores, que ele aprenda com os demais, que ele leia livros, faça cursos. Tu vai investir nele, porque quanto mais rápido ele fizer essa rampagem aí, mais rápido ele vai dar retorno como supervisor dentro da região que ele assumiu. Beleza? Então é isso aí. Vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.